O São Paulo é um time com bastante insegurança ainda. É um time que você vê nitidamente que sente o golpe de tomar um gol do jeito que tomou, sente o impacto de tomar um gol de empate daquela forma como tomou. E aí o Bragantino cresceu no final do primeiro tempo. O Bragantino voltou melhor para o segundo tempo e acabou achando um gol, inclusive num desvio, que a gente acabou se dando mal. O São Paulo foi para cima do Bragantino, buscou o gol de empate, conseguiu com o André Silva. Inclusive o bêbado André Silva, né? Que o pessoal, a galera tava falando aí, é muito fácil falar do cara quando o cara vai mal, né? Mas ontem o André Silva foi muito bem, lutou, foi o nosso principal atacante, funcionou muito bem com o Luciano. Inclusive o Luciano, o segundo atacante, é outra parada. A gente vinha criticando muito o Luciano como meio-campista, mas o Luciano como segundo atacante, rapaziada, é outra parada, é outra coisa. É um jogador de um nível muito acima. É um jogador que, se a gente desperdiça, se a gente não utiliza ele da forma correta, a gente percebe o quanto ele é subaproveitado. Olha a diferença de quando o Luciano é aproveitado da forma certa e quando o Luciano não é bem aproveitado. Vou, inclusive, aproveitar para falar para vocês sobre a fala do nosso amigo Hernan Crespo sobre o Luciano. O Luciano que deu as 2 assistências para os gols do São Paulo, com 2 gols do André Silva, e o André Silva, o bêbado, como diz o outro, né? Como dizem as pessoas que desrespeitam o jogador, é uma coisa que a gente combate aqui sempre, chegou a 13 gols marcados e tem 3 assistências no ano, ou seja, 16 participações em gol num time que tem seríssimas dificuldades. O Luciano, que teve números muito bons, né? 4 finalizações totais, 2 finalizações no gol, 4 passes para a finalização, sendo que acabaram sendo 2 assistências e teve 2 interceptações. O Luciano fez um grande jogo, uma pena que ele perdeu um gol também debaixo da trave e acabou sendo um fator decisório mais negativo do ponto de vista do Luciano, né? Queria destacar também, obviamente, além do André Silva, o Luciano, que foi o nosso comando de ataque, que funcionou bem, o Bobadilla, que a gente já tinha até imaginado que ele entraria contra o Flamengo como titular. O Bobadilla foi muito bem ontem, mas muito bem. O Crespo elogiou ele também. O Bobadilla teve como número 7 lançamentos certos, 3 passes errados apenas de 57. Foi muito bem. Criou uma grande chance, sofreu 4 faltas e teve grande participação na mobilidade do time ontem. Que coisa incrível a gente imaginar que a gente não ia ressentir tanto da falta do Alisson, né? Bom, São Paulo conseguiu um empate, tá ali no limite da beira do abismo entre cair para o rebaixamento e o São Paulo, mesmo com um jogo a mais do que os outros times, continua se mantendo fora da zona do rebaixamento. É pouco, é um sofrimento muito ruim para nós, é um negócio muito complicado a gente ficar fazendo isso, sabe? É um negócio sofrido demais. Então é uma situação que a gente vai ter que sair. O Crespo falou muito sobre isso. Vamos sair, a gente vai conseguir fazer reverter, né? A gente vai conseguir sair dessa situação. Eu vou até ler para vocês aqui a fala dele. Eu gosto sempre de ler a fala do nosso técnico. Eu gosto sempre de repercutir a coletiva de imprensa, que é uma das coisas que o pessoal, a Kátia que faz o pós-jogo, não consegue fazer lá de imediato. Tá aqui o que ele falou. Deixa eu pegar aqui. É normal que nós devamos nos preocupar. É a realidade que estamos e temos de lutar para sair. Espero e acho que vamos sair cedo, mas temos que lutar até o fim. Temos talento e vontade para sair o mais cedo possível, mas temos de estar prontos para lutar até o fim. Na apresentação foi muito claro. O ideal era pegar o time primeiro, segundo, e aí era o ideal. Mas o São Paulo precisava e estou aqui. Mas com todas as dificuldades que sabemos que vamos enfrentar, que vai ser difícil, estamos aqui confiantes. Jogamos na casa do terceiro colocado e com todas as dificuldades que o São Paulo está atravessando, estamos num período que estamos construindo nosso caminho com todas as dificuldades e temos que resolver. Muitas vezes não tenho tempo de resolver, algumas coisas podem surpreender e outras não. Mas temos que resolver durante. Temos de usar os vídeos para melhorar, que é uma coisa que ele vem usando bastante no CT. Hoje o time começou a ter momentos mostrando que o São Paulo pode jogar futebol, pode jogar bola, pode jogar de um jeito ofensivo. Gostei muito dessa parte, mostrando qual é o pensamento dele. Não foi por acaso que o time fez os seus gols e gerou várias outras ocasiões.
Mas o momento é delicado. Quando eles tiveram a bola e não criaram grandes ocasiões, foi difícil. Foi um jogo contra 20 metros, mais uma vez assim. Se pudermos fazer durar o jogo todo, ou seja, manter a intensidade ao longo dos 90 minutos, que é essa ideia, começamos com o primeiro tempo ótimo. Ou seja, vai ser difícil, mas vamos sair. Está aí a análise do Crespo, que também avaliou o Luciano como um jogador anárquico, um jogador de muita movimentação, que ele não quer que fique longe do gol, fique longe da área, que ele quer que ele tenha mobilidade, que ele fique livre para se movimentar no campo e poder participar muito do jogo. Ou seja, o Luciano ontem pareceu estar como a gente gosta de ver ele, feliz. Parecia aquele Diniz, aquele Luciano da época do Fernando Diniz, inclusive, que estava solto no campo, que não tinha compromisso com muita marcação, tinha compromisso com estar atuante, com ser participativo. E o Crespo deixou ele assim. Pareceu ontem, o jogo de ontem, especificamente, obviamente, me pareceu que era aquele Luciano, muito parecido com aquele Luciano que a gente viveu em 2020, 2021, um Luciano diferente para poder participar desse jogo. Gostei demais da partida do Luciano. Como falei aqui, gostei demais da partida do próprio Bobadilla, que teve números muito bons, muito intensos. O Crespo falando do Luciano, é um jogador perigoso, um jogador intenso, pode ser um camisa 10, ele é anárquico, ele vai para todos os lados, aí você diz, não, disciplina e fica aí. Não, a sua força é ser anárquico, ou seja, ele concorda que o Luciano se movimente no campo, eles vão se dar bem desse jeito, e tomara, gente, tomara, porque o Luciano ontem fez um bom jogo, o Luciano ontem foi muito importante, e este Luciano de ontem é o Luciano que pode ajudar a gente a sair dessa situação. Ele falou ainda do Luciano, temos que entender como podemos jogar com ele para ajudar para que ele seja importante ali, dentro da área ou perto da área. Essa posição é ideal para ele, eu gostei muito disso, dessa fala dele.